Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta etapa final, nos preparando para o Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e eles recebem a força do alto. O Espírito Santo dá força para que eles possam levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na novena de Pentecostes. A igreja toda reza por este momento. Estamos aqui também no final desse momento em que Jesus estava com os apóstolos na última ceia. Eu sempre falo para vocês que o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João, ele se dá naquele momento em que Jesus institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. É importante notar que o capítulo 17, ele é chamado, ele tem esse nome, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus agora, ele intercede pelos discípulos. Ele olha para o céu, como está dizendo aqui no início do Evangelho de São João, no capítulo 17, do versículo 11 até o 19. Jesus ergueu os olhos para o céu. Na verdade, esse versículo aqui, ele está no primeiro versículo, mas dentro da liturgia, a igreja coloca ele de forma contínua, porque são várias partes do Evangelho que são lidas, e ele sempre começa com essa palavra. Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou. Imagina, meus irmãos, Jesus ali na última ceia, ali com os apóstolos, aqueles que iriam ficar no lugar dele. E Jesus reza. A primeira coisa que Jesus pede nessa oração, a partir desses versículos que nós estamos, do 11 até o 19, é Jesus pedindo que eles sejam um. Assim como nós somos um, ou seja, assim como a Trindade é única. São três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
mas um único Deus. Então Jesus pede que não haja divisão entre os apóstolos, que eles sejam unidos, que seja uma pregação só, que seja um ensinamento só. Por isso que aqui tem um momento que Jesus fala que ele não quer que nenhum se perca, a não ser o filho da perdição. Ou seja, a não ser Judas, que tomou um outro rumo. Estava com Jesus, mas não estava com Jesus. E ontem mesmo eu falava que muitas vezes tem bispos, padres, diáconos, que se comportam como divisores. E aqui eu não estou falando simplesmente para nós ficarmos condenando essa ou aquela autoridade eclesiástica. Estou falando apenas para que nós tomemos consciência que é assim. Se no meio dos apóstolos teve um que infelizmente foi um traidor, lembremos que em toda a história da igreja surgiram autoridades eclesiásticas que foram traidoras. E aqui eu coloco a minha barba de molho pedindo a Jesus que eu não seja um traidor, que eu seja fiel ao Evangelho. Por isso, rezem pelas autoridades da igreja. Então Jesus pede que todos sejam um, que haja apenas um ensinamento e que eles sejam unidos. Pai Santo, guarda-os em teu nome. O nome que me destes para que eles sejam um, assim como nós somos um. E aí Jesus vai dando continuidade nesta oração, até que ele chega no momento que eu quero deixar como ensinamento para nós. Jesus diz para os apóstolos, nessa oração que ele dirige ao Pai, ele diz que eles não são do mundo. Como o próprio Jesus não é deste mundo. Jesus, quando ele estava lá diante de Pilatos, ele deixou isso bem claro. O meu reino não é deste mundo. Nós não somos deste mundo, meus irmãos. Quando eu ouço Jesus falar isso me dá uma alegria muito grande de saber que Jesus falou que eu não sou deste mundo, que você não é deste mundo. E nós temos isso de forma clara. Me mostre uma pessoa que tenha 150 anos, ou alguém que tenha 130 anos. Eu já ouvi dizer que teve pessoas aí que chegou a 120, 110 anos, bem, que chegaram a essa idade, mas não passaram dessa idade. Me mostre alguém que tenha nascido do ano de 1500 e que esteja ainda no meio de nós. Não tem. Hoje se fala de qualidade de vida, que as pessoas estão vivendo mais. E isso, as pessoas estão vivendo mais, mas elas não estão vivendo para sempre. Nós não somos deste mundo. Agora, olha como é que Jesus diz, agora eu vou para junto de ti. Tá vendo? Até Jesus, o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Ele que se fez carne, se fez homem como nós. Agora ele está dizendo, eu vou para junto de ti. Jesus poderia ter ficado aqui conosco, né? Poderia ter ficado conosco, assim, até hoje. E Jesus para lá e para cá. Sim, nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Nós sabemos que Jesus está presente no meio de nós. Mas de forma visível, como ele estava há mais de 2000 anos atrás, lá na Judéia,
lá na Galileia, quando ele passou para o outro lado, ali para a terra dos pagãos. Não, ele voltou para a casa do Pai. Tanto que foi o que nós comemoramos nesse domingo passado, a ascensão de Jesus aos céus. Claro, a ascensão dentro da liturgia foi na quinta-feira passada, mas aqui a CNBB pediu à Santa Sé que fosse transferida para o domingo, para que todos nós pudéssemos participar desta grande solenidade, porque ela sempre acontece numa quinta-feira, e acontecendo numa quinta-feira, o trabalho e tudo é uma solenidade, é uma missa de preceito, muitos iriam ficar sem participar, então ela é transferida para o domingo. Mas voltando ao que eu estava dizendo antes, então Jesus, ele vai para a casa do Pai, mostrando que o nosso lugar não é aqui. Agora eu vou para junto de ti. E digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo aqueles que são seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem viver uma vida piedosa, como disse São Paulo a Timóteo, serão rejeitados. Então, se você é rejeitado por causa de você querer viver a santidade, porque você quer seguir Jesus, não somente quer, mas você segue Jesus, se você é rejeitado, meus irmãos, não vamos inventar a pólvora já foi inventada. Não vamos inventar a roda, porque a roda já foi inventada. Quer dizer, é assim mesmo. É assim mesmo. Jesus disse esses dias no Evangelho, no mundo tereis que passar por muitas aflições, por muitos sofrimentos, mas coragem, eu venci. São Paulo também, nós vimos nos Atos dos Apóstolos, ele apanhou ao ponto de acharem até que ele tinha sido morto. Depois ele levanta e fala para os discípulos dele: no mundo teremos que passar por muitos sofrimentos até que venha o reino dos céus, até que nós entremos no reino dos céus. Então Jesus está dizendo essa verdade, e isso não pode ser uma novidade para nós católicos, quando nós somos rejeitados, colocados de lado, quando as pessoas que estão nesse mundo, mas no mundo que rejeita a Deus, nos rejeita, fala isso e fala aquilo, não é para nós ficarmos com vitimismo, não, é assim mesmo. Porque nós não somos deste mundo. É o que Jesus está dizendo aqui. Para que eles tenham em si a minha alegria plena e realizada. Porque eles não são deste mundo. Como eu também não sou deste mundo. Se nosso Senhor Jesus Cristo não é deste mundo, então eu também não sou deste mundo. E eu não quero viver neste mundo. Só o tempo suficiente que Deus quiser, no dia que Deus quiser me levar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por causa disso. Eu tenho um tempo neste mundo, como você também tem um tempo neste mundo. Você está entendendo? Então nós temos que estar sim neste mundo, como Jesus mesmo falou, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, ou seja, que o maligno, aqui o diabo, não nos domine. É isso que Jesus quer. Nesse tempo limitado, graças a Deus, porque não é um tempo ilimitado neste mundo, é um tempo limitado. Então, neste tempo limitado, neste mundo, que o diabo
não reine na nossa vida. Porque o nosso Senhor, Rei e Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus que precisa reinar. Então, há um combate. O diabo estará fazendo de tudo para que nós abandonemos Jesus e Jesus não seja o nosso rei. É por isso que aquele menino, o São José Sanches, quando ele estava ali prestes a ser martirizado, aqueles soldados fazendo de tudo para que ele pudesse negar Jesus, e negando Jesus ele ia cometer uma apostasia, ele não iria se salvar. Negando Jesus, ele estaria se colocando do lado do diabo. E aí São José Sanches gritou: e viva Cristo Rei! E Nossa Senhora de Guadalupe. Então, quando ele dizia viva Cristo Rei, ele estava dizendo que eu não sou deste mundo. Ele estava prestes ali a ser morto. Lembremos que a cova dele estava ali na frente. Era só ele negar e ele não morreria. Se ele negasse Jesus. Mas ele, com veemência, ele olha para aqueles homens e olha que ele tinha sido torturado, a sola do pé dele havia sido cortada, ele teve que andar um grande percurso até chegar ao lugar onde ele ia ser martirizado. Ele estava sofrido, mas sereno, sabendo que faltava poucos momentos para ele estar com Jesus. O tio dele vem e faz de tudo para que ele possa negar Jesus, para que ele possa ainda ficar neste mundo, mas ficar neste mundo como por um tempo, porque nós não somos eternos para viver nesse mundo. Nosso tempo é limitado. Então ele tinha que fazer uma escolha. Ou negava Jesus para viver somente um tempinho neste mundo e depois ir para o inferno, para a condenação eterna. Ou ser fiel a Jesus e perder a vida, como Jesus disse, que nós não podemos ter medo daqueles que tiram essa vida nossa, mas nós devemos temer, sim, aquele que depois que nós saímos deste mundo, sejamos condenados à eternidade. Então ele, por amor a Cristo, por amor à Igreja Católica, ele professou a fé. Viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. E aí aqueles homens deram um tiro e ele passou desta vida para outra, porque São José Sanches não era deste mundo, como eu não sou deste mundo e nem você é deste mundo. E tem várias formas de se deixar esse mundo. Pode ser no martírio, pode ser numa tragédia. Olha essa tragédia, meus irmãos, que coisa dolorida que vem acontecendo ali no Rio Grande do Sul com essas enchentes. Bebês boiando, pessoas boiando, mortas dentro de casa, fora de casa. Que tragédia! Nós não nascemos para morrer dessa forma, mas tudo isso é proveniente do pecado original. Esse mundo ficou numa desordem muito grande. Aí nós vemos pessoas morrendo em enchentes, tragédias, outros matando, outras nos hospitais, outras com doenças graves ou até doenças que não são graves. Mas tudo isso é para mostrar que nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Então, a nossa vida, ela é uma preparação para o céu, para a eternidade. Mas como eu sempre estou dizendo, e isso é ensinamento da igreja,
ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que eu falo que é ensinamento da igreja, é que nós podemos ir para a eternidade, para a condenação eterna ou para a salvação eterna. Tudo vai depender de como nós vivemos aqui neste mundo. E aí Jesus termina dizendo que nós precisamos ser consagrados na verdade, porque a tua palavra é verdade. A palavra de nosso Senhor é verdade. Jesus é o caminho à verdade e à vida. Nós não somos da mentira, porque Jesus disse que o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Nós não podemos viver na mentira. Você vê que hoje, olhando a mídia é mentirosa. Claro, tem aqueles que estão na verdade, que anunciam a verdade, que falam a verdade, mas nós temos também uma mídia muito mentirosa. Nós vivemos num mundo de mentira. Hoje o pessoal fala muito de fake news, né? Então, nós não somos da mentira. Jesus pediu para que nós sejamos consagrados na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é o que está nos evangelhos, é o que está na Sagrada Escritura. A verdade é o que está no depósito da fé. É isso que nós devemos viver. É nesta verdade que nós precisamos viver. Porque nós não somos deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é a única verdade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.